Muito bom dia. O meu nome é João Corte Real. Eu sou professor aposentado da Universidade de Évora e vou ser o responsável por este curso de meteorologia. Hoje faremos a primeira lição deste curso, que englobará cerca de 30 lições. Sou também investigador na área da meteorologia e do clima no ICAM, que é um centro de investigação da Universidade de Évora, e no DREAMS, que é um centro de investigação da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, onde ensino também meteorologia no Departamento de Aeronáutica e Transportes. Esta primeira aula vai ser uma aula muito geral, apenas para dar uma panorâmica do que é a meteorologia e, por consequência, eu não vou ser nem demasiado rigoroso, nem demasiado exaustivo. Ora bem, a meteorologia é uma palavra de origem grega, vem de meteoro e de logos, portanto é o logos, o estudo dos meteoros, e os meteoros são todos aqueles fenómenos que ocorrem acima do solo. Por consequência, a meteorologia é o estudo daquilo que se encontra acima do solo, ou seja, é o estudo da atmosfera. Por consequência, deve evitar-se o erro lamentavelmente frequente de falar de meteorologia. Portanto, aqui não há meteores, há apenas meteoros e o estudo dos meteoros. Por consequência, a meteorologia é o estudo da atmosfera. Convém considerar que a atmosfera é um dos componentes de um sistema mais vasto, que é o sistema climático. O sistema climático, para além da atmosfera, engloba a hidrosfera, portanto, tudo quanto é água na fase líquida, oceanos, rios, lagos, a criosfera, tudo o que é água na fase sólida, os glaciares, os gelos marinhos, por exemplo, o Ártico, o Antártico, tudo isso faz parte da criosfera. A litosfera, que é a camada superficial de poucos quilómetros do globo terrestre, e a biosfera, que é tudo aquilo que é vida, quer vida vegetal, quer vida animal. Nós, seres humanos, fazemos parte da biosfera. Ora bem, porquê é que convém considerar a atmosfera como parte deste sistema mais vasto? Porque os restantes componentes do sistema climático interatuam com a atmosfera. Também o Sol interatua com a atmosfera através de energia radiante. Depois falaremos em detalhe, em pormenor, dessa interação. Mas o que se diz é que o Sol e os restantes componentes do sistema climático forçam a atmosfera através de interações. E, por consequência, o comportamento da atmosfera é também e fundamentalmente resultado dessas interações. Ora bem, a atmosfera é um meio contínuo, fluido, essencialmente gasoso. O constituinte fundamental da atmosfera é o ar, que é formado por uma mistura de espécies químicas. A atmosfera é um sistema muito complexo. Porquê? Bom, por várias razões. Primeiro, porque é um sistema não linear, isto é um sistema onde os efeitos não são proporcionais às causas que os produzem. É um sistema onde os fenómenos cobrem uma enorme variedade de escalas espaciais e temporais. Isto é, nós temos fenómenos que são caracterizados por uma certa distância e por uma certa duração, e o conjunto possível de distâncias e de durações é enorme. Portanto, temos múltiplas escalas e, normalmente, aqueles fenómenos cuja escala espacial é maior são também caracterizados por escalas temporais de maior duração. Por outro lado, é um sistema onde há mecanismos de realimentação, isto é, uma vez produzido um efeito, o efeito
atua sobre a causa que o produziu para produzir um novo efeito que pode ser mais ou menos intenso do que o primeiro. Portanto, temos os chamados mecanismos de realimentação, os chamados feedbacks, que podem ser positivos ou negativos. Temos ainda a ocorrência de teleconexões, ou seja, ligações à distância. Isto significa, portanto, que o tempo que ocorre numa determinada região do globo pode estar fortemente correlacionado com fenómenos que estão a ocorrer simultaneamente a milhares de quilómetros de distância. O exemplo mais conhecido de uma teleconexão é o El Niño. Ora bem, mas há outras teleconexões, há uma teleconexão que influencia muito o tempo na Europa e também na Península Ibérica, consequentemente, que é a oscilação do Atlântico Norte. Depois teremos ocasião de falar em pormenor destas teleconexões. Mas reparem, todas estas características da atmosfera dificultam a compreensão da sua evolução temporal. Por último, a atmosfera é um sistema irregular, turbulento ou caótico. Isto significa que dois estados da atmosfera, dois estados de tempo muito próximos um do outro, vão evoluir em poucos dias de forma completamente diferente, sendo que os estados futuros são completamente distintos um do outro. Ora bem, isto mostra, por um lado, a importância das observações, de que já vamos falar, que têm que ser observações de qualidade, porque se não o forem, então o estado da atmosfera que resulta das observações, mesmo que difira pouco do estado real da atmosfera, que nunca conhecemos, vai levar a que o estado futuro previsto com base nesse estado inicial é completamente distinto do estado futuro que vai ocorrer. Ora bem, portanto, a atmosfera é um sistema muito complexo e difícil de estudar, difícil de entender e difícil de modelar. Ora bem, na atmosfera ocorrem processos físicos e químicos. Por outro lado, a atmosfera é um fluido em movimento. Bom, é um fluido onde há circulações. Bom, embora os processos físicos e as circulações sejam inseparáveis uns dos outros. Isto é, nós não podemos ter processos físicos se não tivermos circulação, se não tivermos movimento. Ora bem, mas do ponto de vista histórico, a ocorrência, por um lado, de processos físicos, a ocorrência, por um lado, de movimento, levou às chamadas distinções ou capítulos clássicos da meteorologia. Bom, assim, havia a meteorologia física, onde se estudavam os processos radiativos, que incluem os fenómenos ópticos na atmosfera, que incluem a radiação solar e a radiação terrestre, a termodinâmica da atmosfera, onde estão incluídas as transições de fase do componente da água, a física das nuvens, etc. E a meteorologia dinâmica, onde se estudavam os movimentos da atmosfera e as suas características. Bom, classicamente ainda nós podemos falar... Houve um capítulo da meteorologia que é a meteorologia sinótica. A meteorologia sinótica descreve todos os sistemas que se encontram num dado instante na atmosfera e, com base naquilo que é observado num determinado instante e naquilo que foi observado em instantes anteriores, a meteorologia sinótica prevê o estado futuro da atmosfera, ou seja, o tempo que vai fazer no futuro. Na meteorologia dinâmica, há também a previsão do tempo, que é feita de outra forma, por métodos numéricos, com o auxílio de computadores digitais. Ora bem, no entanto, todas estas divisões clássicas da meteorologia encontram-se hoje esbatidas, uma vez que nenhuma delas existe ou subsiste sozinha. Há fortes interações entre todas estas divisões conceptuais da meteorologia e hoje fala-se de, por exemplo, meteorologia sinótico-dinâmica e
todos estes aspectos são considerados em conjunto. Ora bem, a meteorologia é uma ciência que assenta fundamentalmente na observação. Há observações de superfície, há observações de altitude, feitas com auxílio de radiosondas, e há ainda observações feitas por detecção remota, a qual é normalmente detecção remota por satélite, embora também possa ser detecção remota por radar. Este termo de detecção remota surge porque o instrumento de observação não está em contacto físico com o sistema que está a ser observado. Ora bem, as observações permitem definir o tempo, isto é, o estado da atmosfera, num dado instante. Portanto, nós podemos ter uma visão global do tempo no mesmo instante, aquilo que se chama uma visão sinótica. Outra palavra que vem do grego também. Portanto, nesta visão sinótica, nós temos um diagnóstico dos sistemas que estão presentes num determinado instante. As observações são feitas em todo o mundo à mesma hora, para exatamente permitir essa visão sinótica. Mas, como facilmente se entende, as observações não podem ser guardadas pelos países onde são feitas. As observações têm que ser disseminadas por todos os utilizadores e por todos os centros de meteorologia, uma vez que o tempo não conhece fronteiras. Ora bem, isto implica a necessidade de um enquadramento internacional, ou seja, tem que ser definido por acordo entre todos os países o que observar, que instrumentos utilizar, como disseminar, uma vez que não é possível a disseminação das observações em linguagem corrente. Portanto, têm que ser desenvolvidos códigos que são transmitidos através de um sistema de telecomunicações próprio da meteorologia, que é conhecido como GTS, o Global Telecommunication System. Os códigos, há uma enorme variedade de códigos meteorológicos. Por exemplo, o código para observações de superfície em terra é o SINOP, para observações de superfície em navios é o SHIP, para observações de altitude é o TEMP, para o código, por exemplo, para uma previsão de aeródromo é o TAF, etc. Portanto, há uma enorme variedade de códigos. Por outro lado, há ainda que definir um graficismo, ou seja, um conjunto de símbolos que permitam marcar uma carta no local onde a observação a que corresponde esse graficismo é feita. Bom, isto significa que nós vamos trabalhar, os meteorologistas trabalham com cartas de tempo, uma vez que não é possível absorver todo o conjunto de números que resulta de observações feitas em todo o mundo. Aqui, neste slide, está a estrutura do código SINOP, portanto, o código onde observações de superfície feitas em terra são codificadas. Bom, e como podem ver, este código, como muitos outros códigos, é um conjunto de grupos onde temos 5 algarismos. Claro que nós temos que perceber a estrutura do código para saber o que é que estes algarismos representam. Há algarismos que representam diretamente a grandeza física, há algarismos que codificam uma determinada grandeza física e, consoante o valor que lá está, assim corresponderá um determinado valor dessa mesma grandeza. Ora bem, este é, portanto, o código, a estrutura do código SINOP. Como podem ver, o primeiro grupo AAXX é precisamente o grupo que indica que se trata de um SINOP. O grupo I maiúsculo e 3 Is minúsculos é o código que indica a zona e o número da estação meteorológica dentro dessa zona. Por exemplo, o grupo NDDFF, o N representa a nebulosidade total, o DD representa a direção do vento e o FF a intensidade do vento. Por aí fora.
Ora bem, este enquadramento internacional existe, de facto, e é fundamentalmente conseguido pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Ora bem, a Organização Meteorológica Mundial é uma agência especializada das Nações Unidas, da ONU, com sede em Genebra, na Suíça. A Organização Meteorológica Mundial define programas, quer programas operacionais, quer programas de investigação. Portanto, não é uma agência financiadora, é uma agência que define objetivos. Quer objetivos operacionais, quer objetivos científicos. Por exemplo, um dos programas da Organização Meteorológica Mundial é o WWW, que são as iniciais do World Weather Watch. É o Programa de Vigilância Meteorológica Mundial. E é dentro deste programa que há 3 subprogramas, um programa de observação, um programa de telecomunicações, o GTS, e um programa de processamento da informação. Há outras organizações que estão aqui mostradas neste slide, que também, de certa forma, coordenam a atividade de diferentes países e de diferentes centros de investigação no domínio da meteorologia e do clima. Eu chamo a vossa atenção para o painel intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC, que foi criado nos finais dos anos 80, por causa da questão das mudanças climáticas, e o Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, o SEMWF. Ora bem, este centro é o resultado de uma ação COST europeia que terminou em 1973 e com base na qual o Centro Europeu foi construído de raiz. É um dos melhores centros mundiais para a previsão do tempo e detém, e nele foi elaborado, talvez o melhor modelo numérico para a previsão do tempo. Depois temos os institutos de meteorologia, no nosso caso temos o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, temos, por exemplo, a EUMETSAT, que é a organização europeia que fabrica e põe em órbita satélites meteorológicos. Por consequência, temos de facto um enquadramento internacional, mas na base deste enquadramento está a Organização Meteorológica Mundial, que foi criada em 1950, substituindo a Organização Meteorológica Internacional, a OMI, que já existia desde os finais do século XIX. Ora bem, neste slide temos um exemplo de uma carta meteorológica de superfície, onde podem ver a existência de centros de baixas pressões aqui assinalados com um L low e centros de altas pressões assinalados com um H maiúsculo, high, do inglês. E temos aqui um conjunto de linhas, por exemplo, estas linhas a cheio se representam linhas de igual valor da pressão atmosférica reduzida ao nível médio do mar, portanto isóbaras. Portanto, nós estamos aqui a ver um centro de altas pressões, uma vez que as isóbaras se fecham sobre si próprias. E este centro está associado àquilo a que, depois veremos, se designa por um sistema frontal. Esta carta foi traçada por um homem que ficou célebre na meteorologia, em particular na física de nuvens, chamado Thor Bergeron, um nórdico. Temos aqui um outro exemplo de uma carta de superfície traçada no Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica português, em 1978, a 20 de julho de 1978, e, mais uma vez, estamos a ver linhas a preto, que são isóbaras, isto é, linhas de igual valor da pressão atmosférica reduzida ao nível médio do mar. Estamos a ver centros de baixas pressões. E estamos a ver outra coisa muito importante, é que estas linhas só são traçadas depois desta carta ser marcada, estão a ver aqui, não é? Em diversas localidades, desta carta ser marcada, ou seja, de o código SINOP ser transferido graficamente para estas posições
onde as observações foram feitas. Bom, portanto, e este graficismo é também o resultado de acordos internacionais no âmbito da OMM. Temos aqui uma outra carta, onde também podem ver em diversos locais a carta marcada, portanto com uma simbologia internacionalmente acordada e depois traçadas linhas de igual valor da pressão atmosférica, mas aqui em altitude, portanto a um nível entre 10 e 12 quilómetros. Portanto, a chamada carta de altitude, e estas observações que foram aqui marcadas são o resultado de radiosondagens feitas em todas estas localidades na mesma hora, portanto, no mesmo instante. Bom, e isto são, portanto, exemplos de cartas meteorológicas. Estas cartas, no passado, eram marcadas à mão e traçadas à mão. Hoje, quer a marcação, quer o traçado, é feito automaticamente com o auxílio de computadores e com o auxílio de impressoras de alta qualidade ou plotters. Ora bem, a previsão do tempo, que é uma componente fundamental da meteorologia, não há meteorologia se não houver previsão do tempo. Portanto, a meteorologia tem estas duas componentes, o diagnóstico e o prognóstico. A previsão do tempo, até aos anos 50, 60, era feita subjetivamente, isto é, a previsão do tempo fazia-se exatamente com base nestas cartas, de que eu vos mostrei um exemplo, quer de superfície, quer de altitude. Portanto, o meteorologista considerava a carta de superfície e as cartas de altitude num determinado instante e comparava essas cartas com as correspondentes cartas meteorológicas de 6 horas antes e de 12 horas antes. E inferia subjetivamente o movimento dos diferentes sistemas. Eu mostrei-vos sistemas de baixas pressões, sistemas de altas pressões, sistemas frontais, etc. Bom, e com base nessa inferência, ele inferia também o tempo que iria fazer em determinadas localidades. Bom, portanto, a previsão do tempo assentava na marcação, no traçado de cartas, na comparação de cartas a diferentes horas e numa interpretação subjetiva do movimento dos sistemas. A partir dos anos 50, com o advento dos computadores digitais, a previsão do tempo passou a ser feita por métodos objetivos, ou seja, computadores digitais resolvem numericamente as equações que descrevem o comportamento físico da atmosfera. Portanto, a previsão do tempo hoje é uma previsão subjetiva e não uma previsão... é uma previsão objetiva e não uma previsão subjetiva. Portanto, estão a ver que a base da meteorologia é a física, a matemática, quer a álgebra, a análise, os métodos numéricos, a estatística. Porquê? Porque a verificação da qualidade das previsões exige a utilização de métodos estatísticos e de técnicas estatísticas. Portanto, física, matemática, estatística são as disciplinas que estão na base da meteorologia. Ora bem, a meteorologia é essencial hoje em dia à proteção de vidas e bens e a um conjunto de atividades socioeconómicas que a humanidade desenvolveu e desenvolve, como, por exemplo, a agricultura, os recursos hídricos, os recursos energéticos. Todas estas atividades dependem essencialmente e fundamentalmente e, por vezes, crucialmente, do tempo. Portanto, a meteorologia tem uma componente científica e tem uma componente operacional, uma componente de serviços, a qual tem que funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, não há nenhum avião que levante voo, nenhum navio que parta de um porto que não leve uma previsão meteorológica das condições em rota e das condições no porto de chegada.
Portanto, a meteorologia funciona de facto permanentemente e tem estas componentes de científica e de serviços. Nós podemos resumir e sintetizar esta breve e geral apresentação do que é a meteorologia num conjunto de palavras-chave. A primeira é o meteoro, portanto, fenómenos que ocorrem acima do solo. O que é a atmosfera? É o invólucro gasoso do globo terrestre, cujo componente é o ar, mas o ar não é uma espécie química, é uma mistura de espécies químicas. O caráter fundamental das observações, as observações feitas em todo o mundo num determinado instante, definem o tempo nesse instante, ou seja, o estado da atmosfera definido de uma forma aproximada. Bom, a atmosfera é um sistema complexo, de facto. A cooperação internacional é fundamental e existe de facto, e foi e ainda continua a ser, embora não com a mesma intensidade do que no passado, mas continua a ser exemplar. A meteorologia realmente é um tema científico onde a cooperação internacional é exemplar. E um aspecto fundamental da meteorologia é a previsão. Não há meteorologia se não houver previsão. Previsão de quê? Dos estados futuros da atmosfera, ou seja, do tempo que vai fazer. Bem, o que é que eu espero que este curso forneça? O que é que vamos ficar a saber no final deste curso? Ora bem, em primeiro lugar, a compreensão, relativa, obviamente, nunca será total, devido à complexidade da atmosfera, dos principais processos e fenómenos que têm lugar na atmosfera, quer processos físicos e químicos, quer processos dinâmicos, portanto, que envolvem movimento. E isto quer nas latitudes médias, quer nos trópicos. Eu espero poder mostrar-vos que realmente o comportamento da atmosfera depende da latitude e é distinto nas latitudes médias e elevadas e nas regiões tropicais. Depois, vamos ficar a saber como interpretar diagramas termodinâmicos que descrevem situações atmosféricas à superfície em altitude, os chamados diagramas aerológicos. E como estes diagramas traduzem leis da física, chamam-se nomogramas. Outra palavra que vem do grego, nomo, quer dizer lei. Depois vamos ficar a saber interpretar cartas de superfície e cartas de altitude, que já não somos nós que vamos traçar, que já aparecem traçadas, mas que é preciso saber interpretar. E, finalmente, vamos ficar a saber como interpretar resultados de modelos numéricos relativos à previsão do tempo. Os modelos numéricos fornecem estados futuros da atmosfera e temos que saber interpretar esses resultados dos modelos numéricos em termos do tempo que vai fazer em determinados locais. Isto é, temos que traduzir essas previsões em linguagem corrente. Isto é, se vai estar frio ou calor, se vai chover ou se não vai chover, se o vento vai ser fraco, moderado ou forte, etc. Portanto, espero que no final deste curso, todos aqueles que nele participarem saibam, por um lado, compreender minimamente o que é a atmosfera e os fenómenos que nela ocorrem e saibam interpretar os resultados da aplicação de observações e de previsões meteorológicas com recurso a modelos numéricos. Muito obrigado.